Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Eu quero trazer hoje uma palavra que está em Lucas 7, a partir do versículo 36, que diz o seguinte: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-los com os cabelos da cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-los com unguento. E quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Simão disse: Fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse: Julgaste bem. Podemos extrair a partir desse texto um excelente ensinamento quanto à nossa forma de se portar como seguidor de Cristo, quanto ao julgamento que fazemos do outro. Pela narrativa do texto, Jesus se encontrava em Jerusalém e estava pregando em meio a muitas pessoas, entre elas diversos fariseus, incluindo Simão, que o convidou para jantar na sua casa. Olha só, e Jesus era crítico dos fariseus, por conta da exposição que faziam quanto às práticas da lei, porque eram muito rígidos quanto às observâncias das tradições. E era recíproco, porque os fariseus também eram duros críticos quanto à forma do comportamento de Jesus e dos seus discípulos. Inclusive, é nessa passagem em que vamos ver Jesus dizendo que falavam mal de João Batista porque não comia e nem bebia como os demais, e era acusado de ter demônio. Já ele era acusado de comilão e beberrão porque sentava-se com os pecadores. Bom, Simão, um dos fariseus, o convida para jantar na sua casa. Quando eles estão à mesa, surge essa mulher, uma pecadora, e ao que parece, segundo narra o texto, Jesus já havia a encontrado lá fora ou em outro momento e provavelmente pode ter falado para ela: olha, os teus pecados são perdoados. Por isso a gratidão dela, o amor dela diante de Jesus. Enfim, o fato é que ela entra na casa de Simão, se prostra diante de Jesus e chorando beija seus pés. Como ela molha com as lágrimas, ela pega os cabelos e enxuga os pés de Jesus. E com esse frasco de perfume, que era considerado muito caro, ela derrama esse unguento sobre a cabeça de Jesus. E Simão, vendo tudo aquilo, pensa consigo mesmo: se esse homem aí fosse realmente profeta, ele ia saber quem estava tocando ele. Logo ela, uma mulher pecadora. Veja só, ele pensou no coração dele. Mas Jesus, que conhece tudo que passa no nosso coração, mais a fundo do pensamento do homem, ele é conhecedor de todas as coisas, vai trazer para Simão uma palavra sobre os 2 devedores. E na sequência, Jesus vai dizer para ele o seguinte: olha só, eu entrei na tua casa a seu convite, não me trouxe água para lavar os pés, como é o costume. Já ela molhou ou lavou meus pés com suas lágrimas e ainda enxugou com seus cabelos. Tu não me saudaste com um beijo, como é tradição. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não ungiu a minha cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, um perfume caro, me ungiu. Olha só, tudo que Jesus fala era costume de um anfitrião quando recebia alguém em casa, e logo ele, como fariseu, tão apegado a certas regras, não fez diante de Jesus. E ainda pensou consigo que Jesus não fosse o profeta como realmente dizem ou como realmente Jesus parecia. E aqui me parece muito claro: Simão queria mesmo era sondar quem era Jesus. Ele queria mesmo era especular quem era Jesus como profeta. Não o convidou por consideração ou por amor. Tanto que Jesus fez questão de dizer para ele que percebeu que ele não demonstrou isso hora nenhuma. Mas quem eram os fariseus? Observadores rigorosos da lei, não só a escrita, mas também da lei oral, que incluía práticas relativas a códigos de conduta, a rituais de adoração, leis sobre dietas, inclusive, festivais, tudo quanto estava na lei de Moisés, e que eles mesmos faziam questão de mostrar a todos que praticavam a rigor. Ver Jesus atuando, andando, sempre com pecadores, e sendo assediado, tocado por esses pecadores, era uma afronta. No caso, os fariseus ignoravam completamente isso, Jesus como profeta ser tratado dessa forma, por pecadores. Uma mulher com a cabeça descoberta, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, porque uma mulher de boa fama não soltava os seus cabelos em público, e muito menos andava beijando os pés de um desconhecido. Aqui a gente pode aprender algo muito importante. Quantos fundamentalistas religiosos estão hoje ditando quem pode ou não se aproximar de Jesus, dizendo quem podem ou não podem ficar perto de Cristo porque são pecadores. Consideram uma afronta que esses se aproximem e digam que seguem a Jesus só porque eles se consideram muito mais santos. Presta atenção, quando eu estou falando de fundamentalistas religiosos, eu estou falando de qualquer pessoa que se considera tão mais santa do que outras só porque estão na igreja,
só porque se dizem convertidos. Sobre essas pessoas, Jesus vai dizer em Mateus 23 e 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Olha que tremendo. Jesus está falando isso porque conhecia o coração dele e sabia que tudo aquilo não levaria o homem a Deus, mas somente o faria seguidor de regras, não permitindo que se tornassem diante de Deus uma pessoa louvável, e não faria com que eles alcançassem a graça de Deus. Tanto que em Mateus 7,21, Jesus vai dizer o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi abertamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim. O que Jesus está dizendo aqui é: somente Ele, Deus, é quem pode dizer quem são as pessoas de fato diante deles, mesmo estando dentro da igreja, mesmo achando que estão fazendo a vontade de Deus, que a aparência e as práticas muitas vezes são contrárias ao que Deus realmente quer. Não cabe a nós dizer quem realmente faz a vontade dele ou não. Me dirão naquele dia: fiz tudo quanto era para ser feito, fui chamado e visto pelas pessoas como um seguidor teu. E Jesus vai dizer: olha, eu não vos reconheço, eu não reconheço essas pessoas como minhas, mesmo achando que elas fizeram tudo quanto deviam fazer para herdar o reino de Deus. Não os reconheço como meus. É nesse mesmo capítulo, logo nos primeiros versículos, inclusive, que Jesus vai dizer para não julgarmos, porque com a mesma medida em que julgamos, seremos julgados. Entenda, com a mesma medida, isso é muito sério. Quando os que se dizem crentes, fiéis, santos, dizem que certas pessoas vão para o inferno, elas estão sujeitas a irem juntos, porque pela mesma medida que estão julgando, estão sendo julgados. Veja, nós precisamos primeiro ter atitudes como seguidores de Cristo. Porque está escrito, tem que pregar em tempo e fora de tempo. Veja, mas antes de qualquer outro preceito que nós precisamos seguir, nós temos que ser obedientes ao amor, ao que Jesus pregou, ao que Jesus deixou. Nós temos que dar um testemunho totalmente diferente. Nós temos que ser mudados nós mesmos primeiro. Amar o outro e dar a Deus sobre todas as coisas. E quem somos nós para dizer o que vai acontecer e o que não vai? Olha só o que diz em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quem somos nós para dizer em quem está sendo e onde está havendo esse derramamento do espírito? E no versículo 32 ele diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem somos nós para dizer o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, quem Deus escolhe, quem Deus não escolhe? O próprio Isaías vai dizer que Jesus viria e não julgaria segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. Então, um conselho: não queira julgar ninguém pela forma como este se apresenta diante de Jesus, ou pela forma como você vê essa pessoa. O acesso a Cristo não é ditado por nós ou pela igreja, mas por Ele mesmo. Claro que quem está numa instituição religiosa, quem está dentro de uma igreja, deve usar de bom senso e seguir suas regras, obedecer seus pastores. Mas não queira dizer a alguém que não pertence a nenhuma igreja e que, no entanto, se diz seguidor de Cristo, que essa pessoa está certa ou errada, se ela vai ou não vai para o inferno. Isso verdadeiramente não cabe a nós. Jesus nos alerta dizendo nesse mesmo capítulo que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que está nos céus, não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não temos como saber o que se passa no coração de ninguém diante de Deus, nem o que ele pede a Deus, e nem o tipo de relacionamento que Deus está tendo com aquela pessoa. Quando julgamos, estamos nos metendo num relacionamento que não nos pertence. Ele pode estar muito mais fazendo a vontade de Deus do que nós mesmos. Para finalizar, complementar e derrubar de vez a nossa arrogância religiosa, eu quero trazer uma palavra de Paulo que está em Filipenses 2, no versículo 5, que diz o seguinte: presta atenção, porque isso aqui é incrível. Ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Isso é difícil. Paulo diz: Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, mesmo Jesus vindo de onde veio, mesmo sendo quem era Jesus, Deus encarnado, não tomou para si esse título, mas se tornou servo, igual aos homens, porque somente assim ele poderia dizer: olha, sou igual a vocês, sujeito às mesmas coisas, mesmo sendo Deus. Se eu me comporto
igual a vocês e faço o diferente, tanto mais vocês devem fazer o mesmo. É possível ser igual a mim, porque eu sou igual a vocês. Então não queira ser melhor em nada. Jesus propõe a parábola a Simão sobre o perdão da dívida dos 2 servos, em que um devia mais e o outro menos, e o próprio Simão concorda que o que tinha a dívida maior sentiu muito mais amor e gratidão pelo seu Senhor. Jesus, no versículo 47, vai dizer: por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há uma necessidade de pouco perdão, há aí também um pouco amor revelado. Ou seja, quanto mais nos achamos pecadores diante de Deus, mais amor teremos por Ele, por haver nos aceitado e nos perdoado. Quanto mais nos achamos os mais santos, ou mais santos que os outros, e estamos sendo perdoados por pequenos pecados diários, que todos os dias nos corrigimos e por isso somos melhores, menos gratidão sentiremos por Cristo. Aquele que entende que é o maior dos pecadores terá um amor tão grande a Cristo que não terá tempo de olhar para o pecado de ninguém, muito menos de julgar. Então, precisamos entender, sobretudo, que pecado, perdão, o amor de Deus, o amor de Cristo, não pode ser medido por nós, somente por Ele mesmo. E onde abundou o pecado, superabundou o amor e a graça de Deus a pessoas que nós excluímos como pecadores. Que tenhamos a humildade de não tomarmos por usurpação sermos iguais a Deus. Que Deus nos abençoe.